Será que teremos que deixar nossas casas, nossos familiares, nossos irmãos, amigos? Teremos que deixar nosso país, nossa terra? Quanta insegurança, quanta dúvida, quanto medo. Como é que fica o nosso ministério, nosso trabalho, nosso propósito de vida? Isso significa que estamos sem rumo? Afinal, o que podemos extrair desta situação em que estamos a viver? Pode uma situação como esta nos ensinar valiosas lições? Depois de tantas perguntas, depois de tantas dúvidas, achei por bem consultar alguém que passou por situação semelhante e creio que ele tem muito a nos ensinar. Vamos aprender com Abraão. Abraão, aquele que saiu da sua terra, saiu da sua parentela, saiu da casa dos seus pais. Mas em vez de irmos para Gênesis, vamos ver o resumo da vida de Abraão em Hebreus capítulo 11. E o texto que eu quero olhar com vocês é Hebreus capítulo 11, versículos 13 até 16, que diz assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. O capítulo 11 de Hebreus está a nos dar exemplos de pessoas que viveram pela fé. Após falar de Abel, Enoque, Noé, o texto começa a contar a história de fé de Abraão. E num certo momento, essa história é interrompida e agora são dados alguns princípios de uma vida por fé. Ele relaciona a vida pela fé com várias características. Coisas essas que Abraão aprendeu em circunstâncias semelhantes a que nós estamos a viver. Creio que poderemos aprender com as conclusões que o Espírito de Deus registrou através do autor de Hebreus para nós, que estamos a viver agora. Esse texto vai nos dar características de como é que nós devemos viver por fé na adversidade. Como é que você e eu podemos viver pela fé mesmo na adversidade? A primeira coisa que me chama a atenção no versículo 13, meus queridos, é que todos estes viveram, andaram pela fé. Andar por fé é a primeira grande característica. Andar por fé significa que nós precisamos dar o primeiro passo pela fé, crer em Jesus pela fé, mas nós precisamos continuar andando por fé. É aceitar a Cristo e continuar a aceitar os seus mandamentos, os seus princípios, as suas ordens. Não podemos parar de andar por fé. É andar baseado na certeza daquilo que se espera, baseado naquilo que não se vê. Como o texto diz aqui, muitas vezes pode significar morrer sem ver, sem receber, sem ter um retorno imediato, porque crer é suficiente.
significa saudar as promessas de longe. Não, talvez enquanto vivos não vamos ver muitas das recompensas, pois confiar me basta. Andar por fé é não saber de tudo, é não controlar tudo, mas crer totalmente naquele que é o controlador. Abraão saiu sem saber para onde iria, mas foi. Isso é andar por fé. Atualmente nós não sabemos muitas coisas. Atualmente nós não compreendemos muitas coisas. Portanto, andemos por fé a cada dia, a cada momento. Mesmo sem saber como será o dia de amanhã, aonde iremos, por quanto tempo, mas confiando naquele que sabe. Viver por fé, queridos, é confiar até o fim, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A segunda característica que esse texto vai nos ensinar de como é que eu posso viver por fé no meio da adversidade é andar como estrangeiro. Versículo 13 fala sobre isso. Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Viver por fé é ser estrangeiro. Estrangeiro é aquele que está no lugar, mas que não é do lugar. A principal característica do estrangeiro é ser estranho, é ser de fora, é ser diferente. Viver por fé, meus queridos, é ser estrangeiro. Estrangeiro por estar no mundo, mas não ser do mundo. Estrangeiro porque seguimos a palavra de Deus e não a palavra do mundo, os boatos, as verdades que estão à nossa volta. Ser estrangeiro é amar mais a Deus do que as coisas que estão à nossa volta. É amar mais o próximo do que a nós mesmos. Ser estrangeiro é valorizar mais a cultura celestial do que qualquer outra cultura terrena. Andar como estrangeiro é viver diferente, é às vezes ser estranho. Os que vivem pela fé, diz o texto, reconhecem que são estrangeiros. Estrangeiros na nossa própria terra, na nossa própria pátria. Será que eu me reconheço como estrangeiro no lugar onde vive, no momento em que eu vivo? A minha perspectiva é do alto. A minha forma de ler todos os acontecimentos à minha volta é uma perspectiva estranha. Talvez algo que tenha uma perspectiva divina. Ah, como isso é difícil. Porque naturalmente nós buscamos nos adaptar, nos encaixar, em sermos aceitos, fazermos parte da malta. Não queremos ser os únicos com os valores e as prioridades celestiais. Identifique-se como um estrangeiro em qualquer lugar, em qualquer cultura que você estiver. Que grande oportunidade estamos a viver, estamos a ter de aprimorarmos a nossa estrangeirice. Viver por fé é andar por fé e é andar como estrangeiro. Uma terceira característica que o texto nos diz, bem grudadinho aqui, é que reconhecendo que eram peregrinos na terra. Andar como peregrino é semelhante a andar como estrangeiro, mas traz um complemento, que quer dizer alguém que está de passagem. É aquele que anda por terra estrangeira, anda
passa. Não apenas estamos em terra estrangeira, mas estamos de passagem nesta terra estrangeira. Isso muda totalmente a perspectiva, talvez, dos acontecimentos. Sim, são difíceis, são dolorosos, são tristes, são amedrontadores, mas estamos de passagem, meus queridos. Esse conceito de peregrino foi sempre presente nas Escrituras. Em Êxodo 2, 22, sou peregrino em terra estranha, diz o texto. Salmo 119, sou peregrino na terra. Em Tiago, capítulo 4, 14 e 15, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Já foi dito na Bíblia, a gente não vai saber. Qual é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ser peregrino significa reconhecer que não sou daqui, mas que estou a passar por aqui. Ser peregrino é reconhecer que sou como uma neblina e que viverei ou farei isto ou aquilo se o Senhor quiser. E a instabilidade ressalta essa dependência divina tão importante. Ser peregrino significa que nada no meu viver deve apontar para a permanência. Tudo deve apontar para o fato que estou de passagem. Estou em movimento, meus queridos, indo para minha casa, e a minha casa não é aqui. Estou a acumular lá e não cá. Estou a me fixar lá e não cá. Devo reconhecer que isso é antinatural. O natural é nós, seres humanos caídos, buscar, fincar raízes cá. Mas esse não é o espiritual. Esse não é a nova natureza falando. Esse não é o Filho de Deus falando. Parece que minha segurança está no visível, mas a vida por fé, a segurança agora em Cristo está no invisível. Características do viver pela fé: andar por fé, andar como estrangeiro, andar como peregrino e, em último lugar, buscar uma outra pátria. Versículos 14 até o 16, os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas não é dessa que estamos a falar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. O viver por fé é andar por fé como estrangeiros e peregrinos que buscam uma outra pátria, que estão indo em direção ativamente a uma outra pátria. É viver a buscar intencionalmente uma outra pátria, uma outra moradia. É viver a buscar uma pátria melhor, que significa uma pátria celestial. Não é um outro país na Europa, no Ocidente. Não é um outro lugar mais seguro. Nosso destino final, nossa casa final é lá e não cá. Não é buscarmos primeiramente a pátria de onde saímos, talvez da onde você veio, lá do campo, daquela outra província. Lá está melhor, meu querido. A nossa pátria final é lá no céu. É não ansiarmos primeiramente a voltar à pátria de nascimento, é para a pátria celestial.
É não buscarmos uma pátria terrena melhor, mas a pátria celestial. É de fato reconhecermos, esperarmos, desejarmos a pátria celestial como algo muito melhor. O apóstolo Paulo escreveu: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Esses tempos de adversidade nos ajudam a relembrarmos disso. Desejar, buscar, andar claramente em direção à pátria celestial. Isso faz parte do viver por fé. Andar por fé é viver pela fé. Andar como estrangeiro é viver pela fé. Andar como peregrino é viver pela fé. Buscar outra pátria é viver pela fé. E agora a parte final do versículo 16 me surpreende, porque as pessoas que vivem assim, diz o texto, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus delas. Eu vou ler para você. Por essa razão que lemos todo antes, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. É claro que ao ler esse verso, eu logo comecei a pensar, será que Deus tem vergonha de ser chamado meu Deus? Será que Deus se envergonha? Está percebendo aquele... O Senhor é Deus dele? Sou, né? Ou será que Deus pode falar de você, de mim, de todos nós, como falou desses irmãos aqui, lá em Jó, quando Deus diz, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Nossa, que testemunho! Viveu, andou por fé. Será que Deus pode falar de você como falou do próprio Abraão? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado de amigo de Deus, diz Tiago. Desejamos muitas vezes a integridade de Jó. Será que desejamos a vida de fé de Abraão? O deixar, abandonar, desligar-se de todos os laços que ele tinha para obedecer e andar por fé? Esses são os amigos de Deus. Esses são aqueles que Deus não tem vergonha de ser chamado seu Deus. E parece, meus queridos, tanto para um quanto para outro, que o caminho da dificuldade, da adversidade é essencial para aprendermos a viver assim. Que oportunidade, que curso intensivo Deus está a nos dar para aprimorarmos o nosso andar por fé. Sem nossas casas, alguns distantes dos seus familiares, alguns longe, insegurança, incerteza, medo, perdas. O que sobra? Deus. Deus e a sua proposta de vida, que é andar por fé, como estrangeiro, como peregrino, como aquele que busca uma pátria melhor. Sobra a essência, sobra aquilo que tem que sobrar. Que grande oportunidade estamos a ter de aprofundarmos esse estilo de vida. Que Deus nos abençoe nesse momento.